Eu odiava as senhoras, porque minha mãe me tratava mal, me batia, me xingava, me entregou para um homem mais velho. A luta livre é uma grande parte da cultura mexicana, um esporte onde as disciplinas de combate e as artes cênicas se combinam, com intensas lutas corpo a corpo e com grandes eventos e fortes rivalidades. São muitos os lutadores mexicanos que marcaram a história desse esporte. El Santo, Demônio Azul, Mil Máscaras. Mas, se existe um nome que se destaca nessa longa lista, é o de Juana Barraza, conhecida nos ringues como a Dama Silenciosa e mais conhecida fora dele como a Mata-Velhinhas. Uma mulher que não só destruía seus oponentes no ringue, mas também os destruía em seu dia a dia. Epazoicán, México. Juana Barraza Sampério nasceu em 27 de dezembro de 1957, em uma família desestruturada. Sua mãe tinha sérios problemas com a bebida, e seu comportamento com Juana era extremamente miserável. Inclusive, chegou a oferecer o corpo da garota a um homem em troca de 3 cervejas. E como se o trauma não bastasse, certo tempo depois, Juana teve que viver a perda de seu irmão mais velho, José Henrique, pelas mãos de uma gangue de rua. Seriam essas dramáticas experiências que levariam Juana a tornar-se anos depois uma fatal assassina em série? Em sua carreira profissional, Juana adquiriu conhecimentos em enfermagem e também trabalhou no comércio como vendedora de pipoca. Mas se Juana se destacava por uma ocupação, era por dedicar-se profissionalmente à luta livre, e o fazia sob o pseudônimo da Dama Silenciosa. Mas, a essa altura, seu lado mais macabro já havia despertado. E uma vez que saía dos ringues, Juana se vestia de enfermeira ou assistente social, conquistava a confiança de senhoras que viviam sozinhas e acabava brutalmente com suas vidas. Para executar esse pequeno esquema com sucesso, Juana sempre levava consigo um estetoscópio e uma identidade falsa. Encorajava suas futuras vítimas a se inscreverem em programas de caridade para idosos, e desta forma, todas abriam agradavelmente as portas de suas casas. Mas, uma vez lá dentro, a bondade de Juana se convertia no mal personificado. Seu modus operandi era quase sempre o mesmo. Golpeava fortemente as idosas, as esfaqueava ferozmente, tomava seus corpos, as roubava e, para acabar com elas, as estrangulava com seu estetoscópio e fugia, sem deixar rastros. Durante o decorrer da investigação, as autoridades foram duramente criticadas pela mídia. Os policiais acreditavam que o assassinato em questão era um homem que se vestia de mulher para ter acesso às casas das senhoras. Inclusive, o promotor federal chegou a dizer que se encontravam diante de um homem muito astuto e cuidadoso, com uma mente brilhante, mas nada poderia estar mais longe da verdade. De fato, apenas em muitos poucos casos, as testemunhas relataram ter visto uma mulher muito forte, vestida com uma blusa vermelha. Diziam que ela tinha uma aparência muito masculina, cabelo loiro e espesso, uma feição muito dura. Graças a esses dados, os investigadores fizeram um retrato falado do suspeito e fabricaram um busto de argila com seu rosto. No entanto, eram muitas as evidências contraditórias que a polícia tinha que enfrentar. Em um certo ponto da investigação, os policiais presumiram que os 2 assassinos poderiam estar envolvidos. Também prestaram atenção especial a uma estranha coincidência. Pelo menos 3 das vítimas de Juana possuíam uma cópia do quadro O Menino de Colete Vermelho, de Paul Cézanne. Também observaram que algumas das senhoras aniquiladas eram de origem espanhola.
Embora o primeiro homicídio atribuído a Juana no final dos anos 90, seu primeiro assassinato oficial foi em 25 de novembro de 2002, o de Maria de la Luz González Anaya, de 64 anos. 4 meses depois, acabou com a vida de Guillermina León, de 84 anos. E até dezembro de 2005, Juana continuou cometendo cada vez mais assassinatos, até chegar a um número que oscila entre 42 e 48 vítimas, de acordo com os dados policiais coletados. Mas se tem um homicídio que se destaca dos demais, é o de Ana Maria de los Reis Alfaro, a última senhora a cair na desoladora força de Juana. Em 25 de janeiro de 2006, Ana Maria, de 89 anos, se encontrava tranquila em casa, quando, de repente, notou que tocavam a campainha. Se dirigiu até a porta e a abriu. Do outro lado, estava uma mulher sorridente, usava um estetoscópio no pescoço e uma carteira de assistente social na mão. Era Juana. Assim, diante da gentileza da desconhecida, Ana Maria a deixou passar. Mas, assim que entrou, Juana bateu com força em sua cabeça. A esfaqueou cruelmente e a estrangulou com o estetoscópio. Em seguida, pegou todos os objetos de valor da casa e se preparou para fugir do local. Mas, justamente nesse momento, o inquilino de Ana Maria a pegou no flagra. Imediatamente chamou a polícia e descreveu a pessoa responsável pelo assassinato. Se tratava de uma mulher com as mesmas características físicas do busto do suposto assassino. Vestia uma blusa vermelha e levava um estetoscópio no pescoço. Desta forma, uma ampla mobilização policial chegou ao local e Juana foi finalmente detida. Para a surpresa dos mexicanos, quem estava por trás de quase 50 homicídios não era um homem. Era de fato uma mulher, Juana Barraza, uma atleta de luta livre de 48 anos, a Mata Velhinhas, como passou a ser conhecida nos meios de comunicação mexicanos. Havia enganado a todos. Nos casos anteriores, os agentes não haviam conseguido prendê-la, já que não possuíam impressões digitais que revelassem a identidade do assassino. Mas agora, finalmente a encontraram. No momento da captura, Juana confessou ter acabado com a vida de Ana Maria e de outras 3 mulheres. No entanto, negou estar envolvida em outros 10 assassinatos, apesar do fato de que suas impressões digitais identificadas haviam sido encontradas na cena do crime. Também alegou que não havia visitado a casa de Ana Maria com más intenções, mas sim em busca de trabalho como lavadeira. Em suas próprias palavras, vocês saberão por que eu fiz isso quando lerem minha declaração ministerial. Mas, assim que os agentes a pressionaram, confessou a verdade. Eu odiava as senhoras, porque minha mãe me tratava mal, me batia, me xingava e me entregou para um homem mais velho, declarou. O que nos leva, mais uma vez, ao clássico exemplo de um perigoso assassino, um passado como vítima. Juana foi julgada na primavera de 2008 e acusada pela promotoria por 40 homicídios. Ainda assim, os investigadores estimam que o número total de suas vítimas está entre 42 e 48 senhoras. Após estudar a fundo os casos, Juana foi considerada culpada de 16 acusações de homicídio e 12 roubos com agravantes. E em 31 de março do mesmo ano, Juana foi finalmente condenada a 759 anos de prisão. Juana estava completamente indignada. Lhe parecia uma punição excessivamente injusta. A respeito, expressou as seguintes palavras: "Sou honesta, honrada, respeito meus superiores, as pessoas idosas. É injusto. Não vou assinar nada. Vou recorrer porque não concordo. Deus sabe que não sou a assassina.
por que continua assassinando as senhoras? Depois de anos controlando as autoridades, Juana entrou na prisão de Santa Marta Acatitla, com a pena mais alta já conhecida a um assassino na história do México. O fato é que seu enorme rastro de sangue realmente havia deixado as autoridades impressionadas. Esses tipos de atos eram algo que os mexicanos assistiam nos filmes nos Estados Unidos, mas para nós era um fenômeno desconhecido, disse Renato Salles Heredia, o então promotor da Cidade do México. Desde então, Juana não deixou de defender sua inocência, a ponto de tornar-se um ícone da cultura popular mexicana. As séries Mulher, Casos da Vida Real e Central de Abasto recriaram homicídios cometidos por Juana, e também as séries Criminal Minds e Capadócia representaram sua história. Da mesma forma, artistas como Amandit Tita lhe dedicaram canções, e escritores como Vítor Ronquillo ou Susana Vargas publicaram livros sobre sua biografia. Na verdade, a própria Susana se encontrou com Juana na prisão de Santa Marta Acatitla e ficou surpresa por não enxergar nela o olhar frio de que tanto havia lido. Sorria até com os olhos, relatou no livro. Além disso, Juana lhe contou algo que Susana não esperava. Me disse que sua atividade principal na prisão consistia em passear com idosas. Naquele momento, Juana parou de sorrir e disse: "Você sabe o que me dizem? Quem você pensa que é? Você não manda em mim", escreveu. Finalmente, apesar de todo o país considerá-la um monstro, Juana só é atormentada pelo fato de que os mexicanos opinaram sobre sua relação com seus 3 filhos. "Posso ser o que quiserem, mas acima de tudo, sou uma boa mãe." Com tanto tempo na prisão, Juana passou a levar uma vida normal e em 2015 encontrou amor com outro detento e se casaram logo em seguida. Mas depois de um ano de romance puramente epistolar, finalmente se separaram. "Quando nos vimos, o amor desapareceu", explicou Juana. Após seu fiasco sentimental, Juana prefere passar os dias na cozinha da prisão, longe das aspirações românticas, e, sobretudo, segue insistindo em sua inocência. "Estou aqui por engano." No México, havia uma mulher corpulenta, de 1,75 de altura, que havia dedicado toda a sua vida à luta livre, ao comércio, e de forma mais sinistra, acabava com a vida de senhoras inocentes. E tudo isso por causa dos maus tratos que havia recebido quando criança de sua mãe. Era Juana Barraza, a dama silenciosa no ringue, a mata-velhinhas no dia a dia.